Sejam muito bem-vindos, primeira aula para a gente falar sobre cultura. Eu sou o pastor Juninho, sou o pastor executivo aqui da CB Rio e fui convidado pelo Elan, pessoal do Bikindom, para poder falar com vocês um pouco sobre cultura, porque a gente foi extremamente impactado com isso alguns anos atrás. Hoje em dia a igreja e o reino, graças a Deus, tem sido impactado também ao redor da nossa igreja local aqui. E eu espero que isso também seja relevante para você, para a tua liderança, para a tua igreja. E eu tenho certeza que isso vai ser mais um ponto a favor do reino de Deus. Eu tô com soluço, tá, gente? Então não fiquem incomodados, porque eu tô muito incomodado com soluço, mas faz parte, é isso aí. Vambora. Bom, a gente nós como líderes, temos que ter um senso de urgência sobre o nosso papel e responsabilidade como líderes da Igreja de Jesus. E líderes da Igreja de Cristo, entenda que eu não estou falando só para pastores, não estou falando só para pessoas que coordenam a igreja no topo, acima de todo mundo, não, mas todos nós somos líderes. Então é nossa responsabilidade assumir isso e viver isso para o reino de Deus, para a Igreja de Cristo, tá? Então, nós temos que ter um senso de urgência muito grande, porque nós vivemos num momento de mundo, talvez um dos momentos mais complexos sobre ser igreja. Né? Acho que o momento mais complexo foi a igreja primitiva, sem dúvidas, quando saiu lá o grande líder, né? Deles e tá, e agora? Como é que a gente faz? Bom, mas hoje em dia a gente tem uma população que atingiu aí 8 bi de pessoas. 1/3 dessas pessoas talvez sejam cristãos e 2/3 não. Então existe uma responsabilidade muito grande nossa em apresentar Jesus para essa pessoa. Mas primeiro a gente tem que entender que Jesus é importante, que Jesus tem o potencial de transformar vidas e que ele é importante para a salvação de todos, isso é óbvio. Mas é muito importante a gente entender isso e acreditar realmente nisso para que a gente espalhe o Evangelho e continue falando sobre o Evangelho. Bom, então esse 2/3 de 8 bi de pessoas que precisam conhecer Jesus devem trazer para a gente um senso de urgência gigantesco sobre espalhar o Evangelho e continuar a missão que Jesus começou aqui na Terra. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas eu quero que a gente entenda esse senso de urgência. Porque ao mesmo tempo que 2/3 precisam conhecer Jesus, a gente tem pessoas na Europa, igrejas na Europa, que morreram, viraram pubs, boates e tudo mais. Nos Estados Unidos, igrejas que estão morrendo, pastores desistindo do ministério. A média de conversão é de uma conversão por igreja nos Estados Unidos. Então isso também é uma dificuldade a mais no reino. Aqui no Brasil isso vai chegar. E lá para fora, quem vão ser as pessoas que vão enviar? Quem vão ser as pessoas que vão falar e viver o Evangelho lá fora? É o Brasil? Eu acredito que sim. Então isso deve começar em nós, nas nossas igrejas, e expandir isso pelo mundo. Tá? Então tem que existir senso de urgência na gente. Bom, sobre a igreja local. Essa aqui é a igreja local. Essa aqui é a igreja local em que um pastor, um líder, foi chamado para trazer uma direção. Jesus levantou esse cara e falou: pastor, eu quero que você leve a igreja para lá. E o pastor, apaixonado, pega uma corda, amarra em volta desse elefante e começa a puxar. E puxa naquela direção. O que o elefante faz? Obviamente ele não se mexe, porque o elefante é muito mais forte. Ele não se mexe e pior, ele pisa no pastor. O pastor se limpa, se machuca, mas vai lá, dá um jeito nas coisinhas, fica de pé de novo e não desiste, porque o pastor é apaixonado. O pastor vai para trás do elefante, começa a empurrar o elefante naquela direção. Mais uma vez o elefante não se move. O pastor tenta e tenta, apaixonado, o elefante não se move. E o que o elefante faz é defecar no pastor. E a palavra defecar é para ficar bonitinho, porque tá, é uma palavra legal para a gente ouvir aqui, mas faz isso aí no pastor. Então o pastor se limpa aquilo que o elefante fez. O pastor cansa. E o que ele faz é virar simplesmente um adestrador, um administrador de elefante. Um elefante que fica paradinho, não segue para nenhuma direção. E o elefante tem várias necessidades.
E o pastor começa a alimentar as suas necessidades. Precisa de comida, precisa limpar as coisas que o elefante faz, precisa de um espaço, precisa de um lugar agradável, precisa de várias necessidades. E as necessidades desse elefante que a gente está falando são cultos. Milhões de cultos. Cultos de final de semana, cultos de meio de semana, cultos de mulheres, culto de homens, culto de jovens, culto de idosos, culto de libertação, culto de cura, culto de profecia, culto de... Gente, não estou demonizando ou criticando essas atividades. Tá, estou falando só que são de necessidades. Vocês sabem que são necessidades da igreja. Porque a igreja o tempo todo pede esses eventos, esses cultos e tudo mais. Então, cultos, um montão de retiro de crianças, jovens, mulheres, homens, igreja, eventos, milhões de eventos, conferências, chamar preletor famoso, banda famosa e tal, não sei o quê, estudo, vários tipos de estudo diferentes, aprofundamento e quase uma graduação de teologia dentro da igreja, vários tipos de ministérios diferentes, tudo mais. Bom, então o pastor esquece que ele precisa levar naquela direção. Ele se cansa, ele começa a adestrar o elefante. Enquanto esse elefante tem um peso, uma barriga, que se chama pouca contribuição. Em média, as pessoas doam 2,5% do recebimento delas. Isso, comparando com o dízimo, que é bíblico, é algo muito distante. Então, enfim, isso fica muito difícil para o pastor. E o papel disso tudo que a gente vai falar é conseguir voltar a dar essa direção para o elefante, para que ele marche. Porque quando o elefante começa a marchar em alguma direção, não importa se tem muro, casa, carro, árvore, o que quer que seja, o elefante vai passar por cima e vai continuar seguindo em frente. Então é essa direção que a gente quer dar para a Igreja de Cristo. E essa direção é dada através de unidade. Essa unidade é como se colocasse uma cenourinha aqui na frente do elefante, para que ele soubesse exatamente para onde ele tem que ir. E essa unidade ele é conquistada através de missão, unidade em torno da missão da igreja. Se eu boto uma sala lotada de pastores e eu pergunto para eles qual é a missão da igreja, eu tenho certeza que se eu tiver 20 pastores, eu vou ter 20 respostas diferentes. Mas a missão que Cristo deixou pra gente é uma. É bíblica. Então, isso gera unidade no corpo. Propósito. Da mesma forma, a gente vai chegar lá. Valores, crenças. Isso tudo ajuda a gerar unidade dentro da igreja. Então vamos para elas, tá? Então isso aqui é a cultura... CBRI é o nome aqui da igreja, então estou trazendo já de forma prática como que a gente aplicou isso. Entenda que isso aqui não é... repliquem o meu modelo de execução, as minhas estratégias e vai dar tudo certo. Não é isso. Isso aqui é basicamente o fundamento da igreja, para que as estratégias possam refletir a missão, os propósitos e os valores. E deixando de ter missão, propósito e valores de parede. Frases, statements, né, de propósito, de valores, mas que isso seja uma verdade nas nossas igrejas. E isso traga clareza, direção, movimento e foco para as igrejas. Se você já leu Igreja Simples, você sabe do que eu estou falando. É um livro fantástico, que é uma das bases disso que a gente fez. Então, clareza, movimento, alinhamento e foco. É isso aqui que a gente busca, tá bom? Então vamos lá, no final eu vou falar de novo sobre essa clareza, movimento, alinhamento e foco, só que mais prático, de acordo com tudo que a gente vai ver aqui, tá? Então vamos lá. Porta de entrada da igreja é a missão. Muitas igrejas, a porta de entrada são as crenças. E o erro tá que se a porta de entrada são as crenças que vai entrar aqui embaixo depois, eu só vou aceitar pessoas que se comportam como eu, pessoas que se vestem como eu, pessoas que votam como eu. E a igreja de Cristo não é isso. O ministério de Cristo não foi isso. Então a porta de entrada, que é o que a igreja faz, é a missão. Então a missão é o quê? O que a igreja faz? A igreja está aqui para
alcançar pessoas para Jesus. O ministério de Jesus aqui foi basicamente alcançar pessoas, prover salvação para as pessoas. As orações, as curas, as pregações, as estratégias, até a formação de discípulos tinha o fim em alcançar mais pessoas para Cristo. Então essa é a missão, alcançar pessoas para Jesus. Isso é a grande comissão. Vão, preguem o evangelho e façam discípulos. O fazer discípulos, de novo, é para ir e pregar o evangelho. Então é uma roda que gira. E a gente vai falar sobre fazer discípulos aqui embaixo também. Mas a missão, o que a igreja deve fazer, o foco principal da igreja é alcançar pessoas para Jesus. Estou fazendo o mestrado tem um direcionamento de missiologia. E a professora, que é a doutora Anna Dobb, que é lá da Southeastern, lá dos Estados Unidos, ela disse algo muito interessante. Se a igreja não foca na missão, ela pode se apaixonar pelo discipulado. E se a igreja se apaixona pelo discipulado, ela se esquece da missão. Não estou diminuindo o discipulado. Não estou dizendo que ele não é importante. O que eu quero tratar é a urgência. A urgência é a salvação de pessoas que estão mortas. Trazer vida para pessoas mortas. E o discipulado está aqui para fortalecer esse movimento. Expandir e explodir esse movimento pelo mundo. Tá? Então, a missão é alcançar pessoas para Jesus. Por que a gente faz isso? Por que a gente está... Por que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês? Aqui hoje, num dia de trabalho, num dia que tem várias coisas para eu fazer, eu parei para gravar um vídeo para vocês. Por quê? Porque eu amo muito a Deus e eu amo muito pessoas. Se eu amo muito a Deus e eu amo muito pessoas, eu vou me empenhar ao máximo para poder abençoar pessoas pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus. Transformar vidas de pessoas pelo nome de Jesus. Então tudo é o amor ao próximo, amor a Deus. Esse é o nosso propósito. É a nossa força. Por que a gente acorda e dorme? Por que a gente vai à igreja? Por que você está aqui no Big Kingdom? Por quê? Porque você ama Deus acima de todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. Que é o grande mandamento. Estão vendo que não tem nada novo aqui? Isso aqui não tem nada novo. Isso aqui basicamente é uma organização de ordenanças e práticas bíblicas dentro do contexto de igreja. E da expectativa que Deus tem a respeito de nós como líderes da Igreja de Cristo. Tá? Então, missão alcançar pessoas para Jesus. É o que a gente faz. Propósito. Por que a gente faz? É o amor a Deus, amor ao próximo. Algo muito importante da gente entender é a diferença entre propósito e missão. Isso às vezes fica muito confuso. Então, queria contar para vocês a história minha e da minha esposa, de forma muito rápida. Em determinado dia, um dia bonito, eu peguei ela em casa, na casa dela, que a gente namorava. Peguei ela em casa e levei ela para um restaurante, que é o restaurante que a gente mais gostava. Inventei uma história para ela não desconfiar que era uma surpresa e tal. E eu peguei ela, fomos nesse restaurante, chegamos lá. E aí, era uma surpresa. E ela, caramba, que legal, você me trouxe aqui, poxa, eu amo aqui, tal, ficou toda feliz. Quando eu cheguei no restaurante, já estava combinado com o pessoal de lá, com um garçom de lá. Aí eu entrei no banheiro, peguei uma caixinha aveludada e fui na direção dela. Quando eu cheguei perto dela, eu me coloquei de joelho e perguntei para ela, você quer se casar comigo? E ela aceitou, graças a Deus. Ainda bem que ela aceitou, é bom, mas... E aí, ela aceitou o pedido e tudo mais, foi muito legal. Bom, vamos responder algumas perguntas. Por que eu fiz isso? Fazer igual o Discovery Kids, né? Fazer Por que eu fiz isso? Vou ficar esperando vocês responderem. Muito bem, vocês acertaram.
Porque eu amo ela. Esse foi o porquê. Por que eu pedi ela em casamento? Por que eu preparei a surpresa? Porque eu amo muito ela. Agora, o que eu fiz? Eu pedi ela em casamento. Então, o que eu fiz é a minha ação. O porquê eu fiz foi a motivação pela qual eu fiz isso. Então, propósito é o amor a Deus e ao próximo. Missão é alcançar pessoas para Jesus. É o que a gente faz, tá? Claro? Beleza. Beleza, então essa pessoa veio, conheceu Jesus, e agora? Agora entra outra face da mesma moeda. Um lado da moeda é a missão, a outra face da mesma moeda é o discipulado. São os valores. Os valores são comportamentos. Isso é muito difícil de entender. A gente muitas vezes coloca valores como algo que a gente valoriza. Só que valores são comportamentos. Os valores, eles devem demonstrar quem nós estamos nos tornando. Os valores devem ser qual tipo de discípulo que a gente quer formar. Tá? Então, quem estamos nos tornando? E como que a gente fez isso? A gente voltou lá na igreja primitiva. Atos 2. Clássico. E a gente começou a avaliar quais eram os comportamentos da igreja primitiva. Vocês vão ver mais para frente, eu vou entrar mais em detalhes, mas a gente extraiu 5 comportamentos, 5 valores. Primeiro, eles seguiam Jesus. Então pessoas eram acrescentadas todos os dias. E eles convidavam pessoas e se tornavam seguidores de Jesus, então seguiam Jesus. Depois eles se conectavam com pessoas, se reuniam diariamente. No templo, nas casas, se reuniam diariamente. Terceiro, eles investiam tempo com Deus, né? Em conjunto, ou individual. Individual não era tão fácil, porque não tinha acesso como a gente tem a, né, tanta Bíblia e escritos e essas coisas, então, mas investiam tempo com Deus, seja em conjunto ou não. Eles serviam a comunidade, e uma parte que eu amo do texto é, e eles eram estimados por todos. A Igreja de Cristo hoje talvez não seja estimada pela comunidade, porque deixou de servir a comunidade. Deixou de ser relevante para a comunidade ao redor. Eles eram estimados porque eles faziam bem para a comunidade. E hoje talvez a gente mais brigue contra a sociedade, brigue contra a galera ao nosso redor, do que colabore a favor para que a igreja seja estimada. A gente precisa mudar alguns pensamentos e algumas formas de agir. Inclusive, uma estratégia que a gente tem pensado para isso aqui na igreja é reformar um jardim que tem aqui na frente, um jardim grande que tem aqui na frente, mal cuidado pra caramba. Tem um fluxo gigantesco de carros passam aqui todos os dias. Então a gente quer reformar aquele jardim todo e simplesmente colocar uma plaquinha. Esse jardim é cuidado pela Igreja Comunidade Batista do Rio. Para que a comunidade ao nosso redor comece a perceber o cuidado e o amor que a gente tem por eles. Bom, então servir em comunidade, não em comunidade em comunidade, em grupo, né? Servir em comunidade e viver generosamente. Eles eram ultra generosos, né? Tinha questão escatológica, né? Que estava ali, eles achavam que ia acontecer e tal, mas eles estavam dispostos a vender as suas propriedades para poder abençoar a necessidade de outros. Então essa deve ser uma verdade pra gente. A gente deve viver debaixo de uma verdade escatológica da vinda de Jesus. Mas não só da vinda de Jesus, mas da urgência em falar para o nosso próximo pode tirar a vida amanhã. Então isso é urgente. Bom, então, vida generosa. Então, 5 valores, 5 comportamentos. Então os discípulos que a gente busca formar aqui na CB Rio, eles seguem Jesus e fazem seguidores de Jesus, convidam pessoas a seguir Jesus. Eles se conectam com pessoas, investem tempo com Deus, servem a comunidade e vivem de forma generosa. Essa é a cara do discípulo aqui da CB Rio. É assim. Isso aqui não é um modelo, formato inventado pela CB Rio. Isso é bíblico. A gente pegou da Bíblia. Então, se você quiser usar, isso não te chancela da CB Rio, não paga royalties por usar. Zero. Isso está à disposição de qualquer igreja, de qualquer pessoa que quiser usar. Porque isso é Bíblia, isso é reino de Deus. Tá bom? Então, valores e por último, crenças.
as crenças são... Não, obrigado. Temos 9 principais crenças. E as crenças não são quem estamos nos tornando. A crença é sobre quem nós somos. E eu vou entrar num ponto importante sobre crenças aqui, daqui a pouco, que vai ser muito importante, tá? Que é esse carinha aqui, mas eu vou explicar para vocês. Mas temos 9 crenças aqui, principalmente. Depois eu vou explicar que 9 crenças são essas e por que a gente tem 9 crenças apenas. Bom, importante a gente entender que abaixo dessa linha aqui, nunca vai mudar. Pode ser o pastor Pedrão, pode ser Juninho, eu, né, Juninho? Pode ser qualquer outra pessoa que vai assumir esse CBRio depois, por qualquer outro motivo. Dali para baixo nunca vai mudar. Isso traz unidade, isso traz clareza, isso traz segurança para as pessoas que estão dentro da igreja, de que não vai mudar tudo do nada, vai chegar alguém, vai revolucionar o universo aqui, vai mudar. Não, isso aqui é soberano a qualquer pessoa. Isso aqui é superior a qualquer instituição, estrutura ou pessoa aqui na CBRio. Isso aqui é dado e vai continuar para sempre aqui na CBRio, tá? O que muda? A visão. Então a visão às vezes é um direcionador para esse ano, né? Esse ano a gente tem um referencial de excelência e alguma coisa. Esse ano a gente quer buscar ser igreja para todos que precisam de igreja. Enfim, sei lá. Então, são referenciais de curto prazo. Estratégias. É o como, e elas também mudam, precisam mudar. Porque igrejas que não mudaram suas estratégias estão morrendo. Igrejas que não mudaram suas estratégias ao longo do tempo estão morrendo. Então a estratégia precisa permanecer relevante para o seu tempo. A gente vai falar sobre mais para frente também. E os alvos? Os alvos são quanto, quando, onde, enfim. E os alvos nos ajudam a avaliar, a saber se está funcionando. Como eu sei que está funcionando? Eu vou voltar para os valores. Porque as estratégias servem aos valores. E não os valores servem às estratégias. A maior dificuldade quando a gente fala sobre isso com qualquer outra igreja é que as pessoas tentam adaptar isso aqui às estratégias que já são feitas hoje na igreja. E aí você está fazendo algo que não faz sentido. O ideal é, vamos imaginar que nós estamos construindo algo do zero hoje. Quais são os valores, a cara do discípulo que faz sentido, os comportamentos do discípulo que faz sentido, missão, propósito, mas definiu isso, vamos olhar para estratégias, ver o que a gente precisa mudar ou não, tá? Então, sempre olhar isso aqui primeiro, isso aqui depois, isso aqui é secundário em detrimento disso aqui, tá bom? Então, vamos lá, relembrando a missão. Nós somos empoderados por Deus, pelo Espírito Santo, para alcançar pessoas para Jesus. Já falei um pouco da missão, então não vou me estender aqui. Mas a missão é o que a gente faz como igreja. Então a gente é focado em alcançar pessoas para Jesus. O propósito, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é o nosso motor. Essa é a nossa força, o nosso motor de propulsão. É isso aí. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Valores. Como eu já falei para vocês, a gente tem 5 valores atrelados à igreja primitiva. E eles são valores, já vou dar um spoiler aqui, que a gente vai voltar nisso aqui depois também, quando for falar sobre estratégia. E esses valores, eles são sequenciais, parênteses, não obrigatoriamente sequenciais. Isso aqui é caso alguém pergunte e fale, olha só, eu quero crescer na fé. Eu quero dar um passo ali na minha maturidade espiritual. Cheguei na igreja agora, eu faço o quê? Então isso aqui é uma clareza de direcionamento, tá? Mas se a pessoa quiser alterar as etapas, também tá tudo bem. A gente quer deixar as pessoas livres nas suas decisões, tá? Então, isso aqui é uma jornada em que, passo a passo, degrau a degrau, as pessoas vão conquistando um pouquinho mais de maturidade espiritual, um pouquinho mais de crescimento espiritual. Então, para cada valor, a gente tem uma estratégia associada. Para cada valor, a gente tem uma estratégia associada. Então eu quero aprender a seguir Jesus, eu quero convidar pessoas a seguir Jesus. Para a gente, é o culto.
É lá que as pessoas convidam, é lá que as pessoas tomam decisão, é lá que as coisas acontecem nesse sentido. Ah, eu quero me conectar com pessoas, eu quero dar um passo além. Já vim no culto, já me batizei e tudo mais, agora eu quero dar um passo além. Ou não me batizei ainda também, só quero dar um passo além. Vou me conectar com pessoas. Grupo de conexão. Ponto. Isso ou aquilo, ou tá, ou também pode ser, ou também. Grupo de conexão. A gente pode te indicar um, você pode procurar um, a gente indica. Acabou. Grupo de conexão. Ah, quero ir além, quero investir tempo com Deus. A gente tem um núcleo de estudo, Universidade CBRI, que providencia materiais online, que providencia devocionais, que providencia conteúdos para encontros em grupo, que são relevantes para o nosso dia a dia, para o nosso investir tempo com Deus. Então, Universidade CBRI, pronto. Quer investir tempo com Deus? Legal. A Universidade CBRI pode te ajudar com isso. Acabou. Servir em comunidade, voluntariado. Final de semana, meio de semana, entregando quentinha para ação social, servindo na câmera, no broadcast, na recepção, kids, o que quer que seja. Voluntariado. E ver generosamente, que são as contribuições, dízimos e ofertas. Claro. Uma jornada clara. Um passo a passo claro. Isso vai trazer clareza para a sua igreja. Isso vai trazer um movimento. Um movimento em que as pessoas sabem já qual é o próximo passo. Só depende dela dar o próximo passo. E elas vão fazer isso no tempo que elas entenderem melhor. Então, a clareza vai ajudar você a trazer o movimento. O resto é alinhamento e foco, que a gente vai entrar depois nisso, tá? Então, valores, jornada, CBRI, no nosso caso, é isso aqui. Ah, Juninho, nos valores aqui eu penso em algo diferente. Se isso for um comportamento, e se isso for capaz de ser mensurado, tudo bem. Não estou dizendo que a regra é seguir esses valores, mas se quiser seguir também não tem problema nenhum, tá? A regra não é seguir os valores. A regra é que isso seja um comportamento, que seja bíblico, obviamente, e que seja capaz de mensurar, para saber se está dando certo ou não, e se você precisa mexer na estratégia ou não, tá? Então, é isso aqui. Bom, a visão aqui da CBRI para esse ano é ser igreja para todos que precisam de igreja. Então a gente começou a trabalhar a missão de uma forma claramente abrangente para pessoas que não são parecidos comigo, não são como eu, não se vestem como eu, não votam como eu, não se comportam como eu, e essas pessoas todas são bem-vindas aqui na igreja. Para ouvirem Jesus e terem a oportunidade de terem a vida transformada pelo nome de Jesus. Tá? As crenças. Então o que eu ia falar sobre as crenças aqui que é muito importante? Existem três níveis de crenças diferentes. Crenças que a gente discute. Então, por exemplo, eu sei que isso pode ser muito polêmico, mas esses dias eu preguei e na abertura do culto eu coloquei Bon Jovi para tocar. A banda tocou Bon Jovi, cantaram uma música que é Living on a Prayer, que é vivendo debaixo de oração, o tema da música. E fala sobre um casal que estava passando por dificuldades, enfim, sem perspectivas, e a única saída que eles tinham era viver debaixo de oração. A música fala isso. A gente botou a tradução, foi a abertura da pregação, teve uma estratégia específica. Obviamente gerou muitas pessoas falando, criticando. Ontem mesmo eu fiquei 6 horas do meu dia conversando com algumas pessoas para poder esclarecer o porquê e tudo mais, mas faz parte. Mas isso a gente senta e discute. Faz sentido, não faz sentido? Você acha prudente, não acha prudente? Acha que cabe, não acha que cabe? E tá tudo bem. Opiniões diferentes nessas discussões aqui, tá tudo bem. Tem coisas que a gente defende. CBRI, por exemplo, defende mulheres no ministério, que nem toda igreja defende. E tá tudo bem também. A gente não morre por isso. A gente defende mulheres no ministério. A gente defende a ceia. A gente defende uma vez por mês, mas a gente defende o batismo por imersão. Mas são coisas que a gente também não morre por. A gente já batizou pessoas online, que foi uma polêmica absurda, que a gente jogou uma água na TV, a pessoa jogou um balde na cabeça lá.
Foi, enfim, época de pandemia, e a gente deu uma solução para as pessoas não deixarem de se batizar, e tá tudo bem. A Bíblia não fala sobre a quantidade de água que tem que ter no batismo, se tem que ser a cabeça só, se é corpo todo, se não mergulhar a ponta da cabeça, se vai dar ruim, não vai dar certo o batismo. A gente está mais preocupado em seguir com a missão do que a forma, do que o como. Então isso a gente discute, defende, vai. Tem defesas, presbiteriano, batista, pensam diferente em algumas coisas, e tá tudo bem. Tem coisas que a gente morreria, porra. E isso, independente de denominação. Batista, presbiteriano, pentecostal, não pentecostal, assembleia, o que quer que seja. O que morreria por não muda muito disso aqui que eu vou falar. Que são 9 crenças, né? Então, existe um só Deus, soberano, simultaneamente em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Se você não concorda com isso, talvez você não concorde com a Bíblia, sei lá. Então, é isso. Trindade. Segunda. Opa, já estava na tela. Jesus veio à Terra para viver entre os homens. Totalmente Deus e completamente humano. Mas não tinha pecado. Jesus deu voluntariamente sua vida pelos nossos pecados. Depois de 3 dias, ressuscitou. Ao fazer isso, cumpriu o pagamento da dívida do pecado de toda a humanidade. Show. Zero dúvida. Terceiro, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e Filho para convencer o mundo do pecado. E é capaz de empoderar todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Ele é o consolador e guia de todos os que creem. Crença sobre Deus. Existe alguma dúvida sobre isso? Existe um questionamento, algum debate? Isso aqui a gente morreria, porra. Vamos seguir aqui de novo. Crença sobre as pessoas. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança. E todos são importantes para ele. Todas as pessoas são pecadores e precisam do perdão de Deus. Todos aqueles que confessarem e se afastarem de seus pecados, confiando em Jesus Cristo, serão salvos pela graça e se tornarão filhos de Deus com a promessa de vida eterna. Ah, você pode ter uma diferença entre a porção de graça diferente do que eu tenho ou não, mas todos precisamos confiar em Jesus, acreditar em Jesus, colocar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nos arrepender da nossa vida passada. E a porção de graça que vem depois disso aí, a gente pode depois discutir ou defender de alguma forma, mas isso aqui é um só. Crença sobre a igreja, a Bíblia e a volta de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça e todos os que creem são membros desse corpo. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus e nosso manual de regras e conduta para todas as áreas da nossa vida. E Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. 9 crenças que a gente morreria por. Se alguém chega aqui com outras crenças periféricas diferentes dessa, tá tudo bem. A gente não entra em crise. Ah, eu acho que a cura é desse jeito, é daquele jeito, ou que tal, ou que dons, ou que isso, ou que... Vamos lá, vamos conversar, vamos entender. Isso aqui é negociável. O resto a gente conversa, tá? Então, a gente está chegando no fim já dessa primeira parte. E o que eu quero que vocês entendam, principalmente aqui, dessa linha para baixo não muda. E que a igreja precisa voltar a viver a missão que Jesus deixou para ela. E aí muitas pessoas vêm aqui na igreja e falam assim: pô, Juninho, eu queria tanto que a minha igreja tivesse o tipo de iluminação que a CBI tem. O tipo de louvor, o tipo de palavra, o tipo de estrutura física. Queria muito que a minha igreja tivesse isso. E a primeira pergunta eu faço: legal. Por quê? Por que você quer ter esse tipo de iluminação e essa estrutura toda? Ah, porque isso é legal, porque é muito bom, porque tal, porque é bonito, porque... Tá com a motivação errada. Se você quer isso para alcançar mais pessoas para Jesus, esse é o ponto. As pessoas só convidam alguém para alguma coisa que elas sabem que é boa.
Então as pessoas só vão convidar pessoas para a tua igreja se elas entenderem que ali é um lugar bom. Eu estava conversando com um rapaz uma vez, que ele é barista, café, né? Ele é especialista em café. E ele falou comigo assim: Juninho, vem comigo tomar um café na quinta-feira. Tenho certeza que você vai amar. Eu virei para ele e falei: cara, que confiança é essa de que eu vou gostar do teu café? Porque eu amo café. Você não sabe se eu sou especialista, se eu não sou especialista, o que eu acho de café, e você me convidou com toda a certeza de que eu ia gostar do café. Por que você fez isso? Ele falou: porque eu sei que o meu café é bom. E você vai gostar. E aí eu falei: e é pelo mesmo motivo que eu queria te convidar para ir lá na igreja. Porque eu sei que lá é muito bom. E eu sei que você vai gostar. Independente do teu estilo, independente do teu passado, independente do que você já viveu, dos teus traumas, de tudo aquilo, eu quero te convidar para ir para lá, porque você vai gostar. Exatamente isso. E é por isso que hoje aqui na CBI a gente tem tantos visitantes e tantas decisões. Porque a nossa comunidade tem confiança de que quando trouxer qualquer pessoa aqui, ela vai gostar. Então por isso a gente trabalha com as coisas com tanta excelência, com tanta dedicação, para que a gente possa atingir a missão. A gente vai entrar um pouco mais nisso aí quando a gente fala sobre estratégia, mas eu queria que a gente entendesse que isso aqui é o que vai guiar tudo aqui para frente. Se eu puder pedir para você focar em duas coisas principalmente: missão e valores. Porque a missão é um lado da moeda e os valores é um outro lado da moeda. É prática. Missão é alcançar pessoas para Jesus e os valores é discipular, tá? E sem isso aqui, a igreja não vai para frente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Te vejo na próxima aula. Se quiser, volta de novo, assistir de novo, é bastante conteúdo, é bastante detalhe, mas eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração e que nós continuemos sendo agentes do reino de Deus. Deus te abençoe.